com um ponto de interrogação na sua mente. Como vamos entender a boa e perfeita vontade de Deus? Como entender a boa e perfeita vontade de Deus? Eu vou começar de trás para frente, mas você vai entender. Como que eu posso entender? A resposta é bem simples. Eu tenho que mudar a minha mente. Se eu mudar a minha mente, se eu transformar a minha mente, então eu entendo a boa, perfeita vontade de Deus. Viemos para a igreja, aceitamos a Jesus. Então a nossa mentalidade começa a ser transformada. A nossa mentalidade começa a ser outra. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não temos a nossa mentalidade mais, agora nós temos a mentalidade de Cristo. E Paulo aqui vai nos afirmar que a cada dia a nossa mentalidade precisa ser renovada. Eu não posso permanecer na mesma mentalidade. A cada dia eu tenho que ser transformado. A cada dia eu tenho que ter uma nova mentalidade. A cada dia eu tenho que ter uma nova experiência com Cristo. Por exemplo, no dia de hoje, qual foi a sua experiência que você teve com Cristo? No dia de hoje, como é que você teve uma nova mentalidade com Cristo? É isso que Paulo está nos afirmando. A renovação da mente transforma o nosso caráter. E eu tenho aprendido muita coisa sobre isso. Antigamente, eu subia aqui e eu queria descer o cajado em todo mundo, mas eu venho aprendendo que se eu tiver essa atitude, eu vou afastar algumas pessoas e vou se achegar a algumas pessoas, então minha mente não está sendo transformada. Eu não posso vir aqui e detonar todo mundo, porque todo mundo está em fase de transformação. Mas antigamente o irmão Jacob fazia isso, vinha aqui e falava dessa maneira. Mas graças a Deus, Deus está transformando, os irmãos estão orando por mim. Aleluia! Isso é bacana. E olha a Deus as orações dos irmãos. Os irmãos oraram para eu aceitar Jesus, eu aceitei Jesus. Agora os irmãos estão orando para ser transformado. Continue orando. Tem alguém que concorda nessa noite? Que pensa? E com isso a mente vai ser renovada, e com isso a mente vai sendo transformada, e com isso as novas atitudes são. Agora, não adianta nada eu continuar dentro da igreja, eu estiver dentro da igreja e continuar com a mesma mentalidade estagnada. A minha mente não mudou, a minha mente não está sendo renovada, eu não estou cumprindo a palavra que Paulo está falando. Eu preciso me policiar, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso manter essa transformação todos os dias. Em quem? Em Cristo Jesus. Todos os dias eu tenho que buscar dele, todos os dias eu tenho que pegar uma nova mentalidade com ele. Mas nem todos os dias nós estamos dessa maneira. E Paulo nos afirma, não se conforma, não fica do mesmo jeito. Eu só quero colocar uma pitadinha. Como é que está a nossa sociedade, a nossa geração no dia de hoje? Está se conformando com o que está acontecendo? Muitas e muitas pessoas estão estagnadas com a mesma mentalidade. Mas quando a minha mentalidade é transformada, quando a minha mentalidade é renovada, eu alcanço maturidade. Eu não alcanço maturidade porque minha mente não foi transformada. E se você quiser pesquisar um pouco mais, e um pouco mais a fundo, transformação está falando sobre metamorfose. E o que é metamorfose, irmão Jaco? É uma transformação. Você era de um jeito e agora você está sendo transformado. É o que muitas vezes acontece com o processo da largata que vira uma borboleta. Há uma metamorfose. Você se lembra como você era antes? O hino que acabamos de louvar era tão impressionante, é o amor dele. Porque antigamente nós não vivíamos esse amor. Mas agora nós estamos sendo transformados. Então nós conseguimos sentir o amor dele, o quanto é tremendo. Quantas e quantas vezes você vem para a igreja, você não está tão feliz, mas quando você adentra por essas portas, porque a sua mente está renovada, a sua mente está transformada, você consegue sentir o amor dele na sua vida. Glória a Deus.
Porque a sua mente está totalmente transformada. Eu posso sentir, antigamente não poderia, eu não tinha capacidade muitas vezes de sentir o amor dele. E muitas vezes nós vemos pessoas assim, dessa maneira, que não conseguem sentir o amor de Deus. E você fala, como que pode uma pessoa viver dessa maneira, sem sentir o amor de Deus? E é fácil explicar, porque a mente dele não foi transformada, a mente dele não foi renovada. Mas graças a Deus, eu e você a cada dia está aqui renovando a nossa mente. Amém? Graças a Deus. E se você vai um pouco mais a fundo, se você vai procurar mais sobre essa revolução, essa transformação na mente, você vai chegar em uma palavra que chama metanoia. E o que é metanoia? Se você for no Google procurar sobre metanoia, chama-se a transformação da sua mente. É isso que Paulo estava falando. A sua mente tem que ser transformada a cada dia em Cristo Jesus. E se você pegar o versículo antes do versículo 2, Paulo fala algo, é tipo uma oração para meus irmãos, rogo, eu suplico, meus irmãos, eu suplico que vós apresenteis os seus corpos como sacrifício vivo, porque é o culto racional perante Deus. O que significa isso, irmão Jaco? O culto racional com o nosso corpo é a transformação no exterior, mas logo depois Paulo vem e fala, você também precisa da transformação interior, que é a vossa mente renovada em Cristo Jesus. E nessa noite eu convido a você a fazer uma reflexão. Como está a nossa metamorfose na nossa mentalidade? Como está a nossa metanoia perante Cristo nessa noite? Porque nós temos algumas passagens na Bíblia que é bem interessante. 3 passagens que me chamam bem a atenção. O cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue e o centurião. Porque todos eles foram de encontro a Jesus e todos eles tinham uma expectativa. A mentalidade já estava sendo transformada antes de chegar perante a Deus. Antes de chegar perante a Jesus. A mente dele já estava transformada. Quando ele chegou perante a Jesus, o milagre só aconteceu. Mas antes eles já estavam com a mente transformada. Antes de sair de casa, como é que estava a sua mente no dia de hoje? Antes de sair de casa, como é que estava a sua expectativa naquilo que Deus poderia fazer e o que Deus vai fazer na sua mente hoje? Porque tudo isso depende de você. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se você não abrir, não tem como. Nós só adentramos por essa porta porque a porta se abriu. Se ela estivesse fechada, nenhum de nós estaríamos aqui dentro. Então, a minha e a sua mente precisa ser transformada. A minha e a sua mente precisa ser renovada. Irmão Jaco, então quando eu transformo a minha mente? Quando eu deixo o Espírito Santo tomar conta da minha mente. Quando o Espírito Santo toma conta da minha mente, nós vamos continuar na palavra. Eu só penso nas coisas do alto, não penso nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo são passageiras. Eu penso só nas coisas do alto. No dia de hoje, faço uma reflexão. Você pensou mais nas coisas do alto ou nas coisas desse mundo? Eu não estou aqui para te atacar. Eu não estou aqui para te afrontar. Lembre-se que eu comecei que minha mentalidade está mudando. Então eu não quero entrar pela essa linha. É só uma reflexão. Pense. Porque quando a nossa mente muda, lembra? Nós conhecemos a boa, perfeita vontade, que é agradável de Deus. É bem interessante, quando estamos na igreja, se você pergunta para alguém, você está entendendo a ministração? Sim, estou entendendo. Você está entendendo o que o pastor falou? Sim, eu entendi. Eu compreendi tudo, detalhe por detalhe, onde foi lido, o que foi falado. E qual é a prova que você entendeu? A prova que eu e você entendeu, aquilo que foi ministrado, é quando chegar o dia da luta, quando chegar o dia da prova, aquilo que eu aprendi, eu pratico. Só que muitas vezes, quando chega o dia da prova, o dia da luta, o dia da tribulação, eu pratico aquilo que eu aprendi.
Logo, quando eu não coloco em prática, não houve uma transformação, nem na minha mente e nem no meu aprendizado. E essa transformação vem no meu entendimento. Como é que está sendo o seu entendimento no dia da prova? Porque, lembrando, se eu alcanço o entendimento, logo minha mente é transformada. Logo eu alcanço maturidade. Porque a prova, toda vez que eu e você vencemos ela, nós alcançamos maturidade. Quando não passamos, não alcançamos, não vencemos a prova, não chegamos à maturidade. Lembra do povo de Israel? 40 anos no deserto. 40 anos com a mesma mentalidade, 40 anos falando a mesma coisa, 40 anos reclamando do mesmo jeito. O que teve que acontecer? Deus acabar com aquela geração. E a próxima geração que veio com outra mentalidade entrou na terra prometida. Como que está a sua mentalidade? A minha, a sua mentalidade tem que ser transformada, tem que ser renovada dia após dia. Não se conformeis. Não se conformeis. Minha mentalidade é totalmente transformada quando eu venço a prova. Irmão Jaco, mas é difícil vencer a prova. Como é difícil vencer a prova? Quem aqui gosta de passar a prova, diga amém. Quem aqui gosta de passar a luta, diga amém. Quando está faltando algo na sua casa, quando está faltando o arroz, o feijão, porque você já percebeu? Domingo, foi no domingo, no estudo daqui, a gente estava falando. Você já percebeu que parece que os problemas fazem uma aliança de sangue, um pacto de sangue? Vamos atacar a pessoa hoje, aí vem um monte. Tudo de uma vez só. Acontece um problema, acontece outro. Aquilo que é ruim pode piorar mais ainda. Só que é bem interessante. Diga amém quem gosta de passar a prova. Levante a sua mão e diga aleluia quem gosta de passar a prova. E aí que está a chave. Muitos de nós não gostamos de passar a prova, mas a Bíblia fala o quê? Abra a sua Bíblia. O livro de Tiago, capítulo 1, e versículo 2. E aí nós vamos entender que muitas vezes não entendemos o que a Bíblia está falando. O livro de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz. E eu vou ler nas outras versões também, que é bem interessante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Essa versão eu gostei, né? Eu gosto da minha. Mas a minha versão tá bacana. A minha versão é a viva. Mas eu vou ler em 3 versões também, que é pra gente entender. Fica legal. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Lembrando, todos nós falamos que não gostamos de passar aprovações. Eu já estou ouvindo alguns irmãos sorrindo, eu já estou entendendo que eles estão gostando de passar aprovações. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos. Ele não está falando com outra, está falando comigo, com você. Meus irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações. Segura. Tem outra versão, Isso, aviva Jesus, aviva. Ó, a versão viva, Tiago, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: queridos irmãos, aí muda até o tom. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldade? Aleluia. A vida de vocês está difícil? A vida de vocês está cheia de tentação? Então sinta-se felizes. Está cheia de dificuldade? Então se sinta felizes, porque a tua vida está cheia de problema. Não, para. Siga. Tem alguém aqui que gosta de passar tribulação e lutas? Amém, glória a Deus.
Já tem alguns cristãos nessa noite. Já começou a aparecer alguns. Agora eu faço a pergunta para você, irmão Jaco, como é que pode Tiago falar que eu tenho que ficar feliz no dia da luta? Ei, deixa eu te falar, como é que você fica feliz no dia da morte do seu parente? Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você fica feliz no dia que você é diagnosticado com uma doença grave? Como é que você fica feliz no dia que você é mandado embora do seu emprego? Como é que você fica feliz quando está faltando algo dentro da sua casa? E a palavra me diz que eu devo ficar feliz quando tudo isso acontecer. O Jaco estava bom até agora falando de mentalidade. Entrou nisso daí, não gostei. Volta para lá, continua lá falando de cabeça que tá bom. Mas isso tem conexão com a mentalidade, porque se sua mente não for transformada, você não consegue vencer a luta. Se você não consegue vencer a luta, logo você não alcança a maturidade. Então por isso que Tiago está falando, ei, fica feliz, porque quando você passar para a luta, você vai alcançar a maturidade. Aí nós não alcançamos maturidade, logo não crescemos, continuando com a mesma vida, continuamos estagnados, com a mesma vida. Não, a palavra não está incongruente, a palavra está congruente. A palavra se completa em todos os fatores. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ah, irmão Tiago, mas eu estou passando por isso. Como que isso pode cooperar? Se você alcançar a maturidade, Deus vai falar, eu posso te dar mais. Ei, você se lembra de Davi? Davi matou o urso, Davi matou o leão, mas chegou Golias. E se ele não tivesse passado por nenhuma dessas dificuldades, como que ele ia passar por outras? Ei, a sua dificuldade, como que você tem vencido? Ou você tem ainda 40 anos no deserto? Só porque a sua mentalidade não mudou. Só porque a sua mente não foi renovada, só porque a sua mente não foi transformada. Só porque você não entende. Por que eu estou passando por essa luta? Ei, Deus está te dando uma chance de você elevar o nível, de se subir, de você receber mais dele. Não, mas eu não quero, deixa eu aqui mesmo, estagnado. Faz 30, faz 40 anos que eu estou aqui. Deixa eu aqui mesmo. Nessa noite é noite de mudança de mentalidade, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que nessa noite você vai sair com outra mentalidade. Eu tenho certeza que nessa noite a sua mente vai ser totalmente renovada pelo poder que é no nome de Yeshua. Você vai sair com a mente de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, luta, vem, ei, prova, pode vir, porque essa prova vai me levar ao mais perto do meu Pai. Aleluia! Porque eu vou fazer a prova com vontade, levando o seu Pai. A luta, a prova, então você está mais próximo do seu Pai. E por isso muitos de nós não desejam, não quer passar pela luta, não quer passar pela prova. Muitos de nós não quer passar por isso. Já não dói. Mas só quem passou pela prova sabe o gosto da vitória. Só quem passou pela luta, só quem passou pela aflição, sabe como é o gosto da vitória. É bem interessante, muitas vezes nós vemos as Olimpíadas, nós vemos aquelas pessoas no pódio recebendo, mas você estava com ele lá quando ele acordava às 6 horas da manhã? Você estava com ele lá, deixando de comer, deixando de ir para a festa, deixando de ir para muitas coisas, só para chegar lá no pódio? O que você está passando, ninguém está vendo, mas o que o Pai está vendo. E quando chegar o dia, Ele vai te dar a vitória. Alcance maturidade. Aleluia! Alcance maturidade. Entenda. Aí faz sentido o que Paulo diz. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. A vontade dele é sempre agradável. A vontade dele é sempre perfeita. E quantas vezes muitos de nós não aceitamos a vontade dele? Muitos de nós não queremos. Ah, Deus, mas eu acho que dessa maneira é melhor. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui tem que ficar aqui. E Deus está falando, põe aqui que eu sei o porquê. Não, mas a minha vontade, o meu eu. E como é que chama isso, irmão Jago? Uma palavrinha bem tranquilo que está sendo falado nos dias de hoje, é que eu e você muitas vezes não sabe dominar, não sabe gerenciar nossas emoções, e as nossas emoções causam isso. Como é que ama as suas emoções?
Eu volto a afirmar, e eu vou bater na mesma tecla. Se você estiver anotando, anote bem grande. Emoções são passageiras, elas vão passar. Toda emoção vai passar. Decisões são permanentes. Anote isso, guarde isso na sua cabeça. A sua decisão vai ser permanente. A sua emoção vai passar. Hoje você pode estar feliz, hoje você pode estar triste, amanhã você não está da mesma maneira. Mas se você tomar uma decisão hoje, ela vai reverberar muitos e muitos dias na sua vida. Você tomou a decisão de aceitar Jesus e olha como é que foi. Aleluia. Decisões são permanentes. Então aprenda a decidir. Ah, irmão Jaco, o irmão está usando essas palavras sobre emoções. Ei, deixa eu te falar. Não estou falando palavras de coach. Eu estou falando que a Bíblia já falava há 2000 anos atrás. O que a ciência hoje chama de emoções, a Bíblia chama de domínio próprio. Muitos de nós não têm domínio próprio, não sabem gerenciar nossas emoções e estão tomando decisões erradas. Eu e você deve ser governado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, quando nós tomamos decisões pelas nossas emoções, dá errado, não dá? Muitas vezes, quando nós tomamos decisões por nós, e é bem interessante, e o que Paulo fala ainda, ei, eu e você devemos experimentar. Experimenta. O que é experimentar? Você já foi no supermercado, quando alguém pega só um pedacinho do queijo, só um pedacinho da linguiça e fala, experimenta. Aí você fala, nossa, vou comprar. Não, vou comprar, é bom mesmo. Paulo está falando para você, experimenta só um pedacinho qual é a boa, perfeita vontade de Deus, para você ver se você não vai querer fazer ela toda. Experimenta, só para você ver aonde vai chegar. E muitos de nós, por causa da nossa emoção, não, o senhor está errado, o senhor não está aqui, o senhor não sabe, tem um sangue de barata não. Eita Jesus. Deixa que eu resolvo, aqui na terra é comigo, o senhor cuida aí do céu. Aqui é comigo. E quantas vezes nós tomamos decisões erradas e depois nós sofremos consequências? E o pior de tudo, depois você volta para Jesus, você volta para Deus, o senhor estava certo. E eu não quero falar de você, eu quero falar de mim. É mais fácil eu falar de mim do que eu falar de você. E é por isso que eu estou evoluindo, graças a Deus. Eu lembro uma vez que ia ter o dia com Deus. Ia ter o dia com Deus aqui na igreja. E eu não lembro, eu estava conversando com o missionário lá dentro. E aí ele falou assim para mim, irmão Jaco, sábado agora não vai poder ter o dia com Deus. Eu falei assim, não, que a gente vai ter um churrasco aqui e tal, com o pessoal, acho que era do irmão Guilherme, então não vai dar para ter o dia com Deus. Eu olhei assim mesmo, falei, amém. É isso mesmo que você está pensando. Eu saí daqui furioso. Como que pode trocar um dia todo de oração por carne? Como é que pode? Não, peraí, não, peraí. O dia todo de oração, o dia todo dentro da igreja, e vai todo mundo entrar na carne? Como pode isso? Fui para casa, dobrei o joelho no meu cantinho e falei, Senhor, não aceito. Eu não aceito, Senhor. Eu vou fazer o seguinte, meu compromisso é contigo, eu vou para o monte e vou ficar o dia todo lá contigo. Eu lembro que era numa quinta-feira, o pai me falou, na sexta-feira, eu falei com a minha mãe, e minha mãe falou assim, não, eu vou com você não vai sozinho, eu vou para o monte. Eu falei, então tá bom. E nós fomos lá para o monte de Guaianazes. E eu estava lá, no sábado pela manhã, às 7 horas, eu estava no monte de Guaianazes. E nós oramos das 7 até meio-dia, e foi bênção. E eu falei para minha mãe, à tarde eu vou voltar, das 13 até as 5, porque esse é o compromisso com Deus. Ela falou assim, eu não vou ficar até as 5. Eu vou ficar até mais ou menos 2 horas, porque eu não aguento. Eu falei, não, tudo bem. E nós fomos. E quando nós fomos, a 1h da tarde, nós estávamos lá. Quando eu acabei de chegar no monte, me deu vontade de tirar água do joelho. Eu falei, não vou voltar para casa. É distante. Eu me empenhei lá pelo mato e fui. Quando eu estou voltando, minha mãe está com 5 pastores conversando. Minha mãe, quem conhece, sabe, é uma bênção. Ela estava com as fotos minhas, das minhas filhas, né? E andava, né? Ora, o que Deus revela, se é Kodak. E
os 5 pastores estavam orando lá. E aí eu passei, só dei aquele rápido dos olhos, amém? Fui lá pro meu canto e continuei orando. Nessa que eu estou orando, a minha mãe fala assim: vem aqui. Aí eu já olhei e falei: meu Deus, meu Deus, mamãe. Aí cheguei, 5 pastores: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Irmão é filho da irmã aqui? Eu falei: sou. Quantas sepulturas Deus já fechou pelo irmão? Quantas vezes ela chorou pelo irmão? Quantas vezes Deus já livrou o irmão da morte? E eu calado. Aí ele continuou e falou o seguinte: eu vejo uma grande fúria do inimigo para com a sua vida. O inimigo tem sede de jogar o irmão atrás das grades. O irmão não tem noção do que é isso. Eu vejo que o irmão tem uma rede, e nessa rede tem grandes e grandes peixes. Eu vejo nessa rede até peixe do PCC que o irmão vai ganhar. Eu vejo o irmão com uma espada grande, e essa espada o irmão sabe o que significa. Eu falei: não, é o dom da palavra, o irmão vai ter o dom da palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa: nunca volte, porque se você voltar, Deus vai ceifar a sua vida. Voltei lá pro meu canto, continuei orando. 5 horas da tarde, deu o horário, eu vim embora. E minha mãe, como todo sábado, mora em Tiradentes, e eu estou vindo no carro sozinho. E nessa que eu estou no carro sozinho, eu olho para o lado, é como se eu visse o Espírito Santo falando comigo: você entendeu porque eu não queria você dentro da igreja orando? Você entendeu? Se você estivesse lá na igreja, eu não poderia ter falado com você da maneira que eu falei. Me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu ainda não entendo a sua vontade. Me perdoa porque ainda eu faço coisas erradas. Eu ainda meto o pé pela mão porque o meu emocional não está controlado. O Senhor estava usando o teu servo para o Senhor falar comigo e eu estava indo contra. Me perdoa. Quantas e quantas vezes nós agimos dessa maneira? Quantas e quantas vezes nós colocamos os pés pela mão porque o nosso emocional não está controlado, porque a nossa mentalidade não está mudada? E nós pagamos o preço. Se a minha e a sua mente não for renovada, se a minha e a sua mente não for transformada, nunca poderemos viver a boa, perfeita vontade de Deus. E essa palavra, o Espírito Santo me deu tudo isso por causa de uma outra palavra que o irmão Robson falou numa terça-feira, e o pastor Marcos até desenvolveu um pouco sobre essa palavra, que chama-se psicossomática. O que são isso, irmão Jaco? O que é esse tipo de palavra? É a junção de 2 palavras: alma e corpo. E o que tem a ver tudo isso com a mentalidade? É bem interessante. A alma e corpo parece muitas vezes trabalhar junto, mas não. Veja bem, muita coisa começa na sua mente, desce para a alma e vai para o seu corpo. Quantas e quantas doenças começam na sua mente, desce para a sua alma e se transforma no seu corpo. Isso chama-se doenças psicossomáticas. E vamos parar e vamos pensar um pouco como está a nossa geração no dia de hoje. Como está o público no dia de hoje da nossa geração? Se você entender, se você parar um pouco para ver, cada vez mais o ser humano está no seu mundinho fechado. Pega o ônibus, pega o metrô e veja. Quantos e quantos só estão no seu mundinho fechado? No seu celular, no seu tablet, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu joguinho virtual, no seu celular. Quantos e quantos estão nesse mundo virtual? Então, todas as vezes que nós vemos pessoas nesse mundo virtual, todas as vezes que nós vemos pessoas dessa maneira, não conseguem desenvolver o domínio próprio, ou seja, não consegue gerenciar as suas emoções. Por
Por quê? Por que não consegue gerenciar as suas emoções? Porque dentro do mundinho dela não precisa de emoção. Não precisa gerenciar. Porque a emoção dela, como que ela responde? Como que ela procura ajuda lá? É só responder no WhatsApp, é só responder no Facebook, é só responder no Instagram, é só responder no joguinho, é só ter uma arma nova. Aí fica fácil. Só que o grande problema é o quê? É quando você vem para o mundo real, o mundo físico, e agora você tem que lidar com as suas emoções no mundo físico, que é diferente do mundo virtual. E aí você já viu, e eu tenho certeza que você já viu essa cena, crianças que se jogam no chão por causa de um salgadinho, crianças que fazem birra por causa de uma palavra, não, você não pode, e aí elas não sabem gerenciar a palavra não na sua emoção. Tudo isso porque está no seu mundo virtual, e no seu mundo virtual tudo pode. Você vê como o inimigo está cada vez mais usando isso, está influenciando devagar e devagar, e muitos de nós não estão percebendo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e eu já estou encerrando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Por que isso está acontecendo? Por que isso nessa geração está acontecendo? É bem simples. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse é o trabalho de Satanás. Porque se ele cega, você fica incrédulo. Se você fica cego, você não acredita que Deus pode fazer algo. E a sua mentalidade, como é que está no dia de hoje? Como é que está a sua mentalidade? Está se desenvolvendo? Está crescendo? Está no processo de transformação? Ou está cega? Como que está você gerenciando as suas emoções? Como é que está você lidando com as emoções quando você é confrontado? É profético. Aí, é especial. Hollywood, nem Hollywood tem isso. Vai sair bom no vídeo. Quando você é totalmente confrontado, como é que você se lida com isso? Como é que você gerencia as suas emoções? Porque a falta de domínio próprio não traz a maturidade. E a falta de maturidade não tem como ter a mentalidade de Cristo. Tudo isso está ligado uma na outra. A minha e a sua mentalidade precisa ser transformada, precisa ser renovada. Eu espero que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração nessa noite, para que a sua mentalidade seja renovada. Não eu, não as minhas palavras, mas o Espírito Santo toque. E eu gostaria de finalizar com Provérbios, capítulo 19, versículo 8.